Nós vamos ler livro do Êxodo, capítulo 29, os versos 45 e 46. Vamos fazer todos juntos essa leitura em uma só voz. Livro do Êxodo, capítulo 29, versículos 45 e 46. Esse não será o texto da nossa exposição nesta manhã, mas é uma parte do livro do Êxodo que resume, se é possível resumir, o livro do Êxodo de maneira tão resumida assim. Essa é uma pequena porção que resume um pouco do conteúdo de todo o livro. Êxodo 29, 45 e 46, leiamos juntos o que nos diz a santa e bendita palavra do Senhor. E habitarei no meio dos filhos de Israel, e serei o seu Deus. E saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, que os tirou da terra do Egito para habitar no meio deles. Eu sou o Senhor, seu Deus. Que Deus nos abençoe no estudo da sua palavra nesta manhã. Meus queridos irmãos e queridos amigos visitantes que estão conosco nesta manhã, em fevereiro de 2024, nós começamos a estudar o livro do Êxodo na Igreja Presbiteriana do Jardim América. E eu não fiz as contas, mas eu acredito que tenham sido cerca de 55 sermões, aproximadamente. E nós então estudamos o livro do Êxodo em detalhes. E foi uma jornada que terminou há cerca de 1 mês e meio atrás. Então nós levamos um pouco mais do que 1 ano e meio para estudar todo o livro do Êxodo. E eu creio que os irmãos que acompanharam essa jornada podem testemunhar junto comigo o quanto foi abençoador. Nós não temos dimensão do quanto todo o Evangelho de Jesus já está revelado lá nas páginas do Antigo Testamento, como a Bíblia é um livro perfeito, como as suas partes se encaixam, como a sua mensagem é única, é poderosa e é verdadeira. E hoje é um dia de colheita na nossa igreja. Daqui a pouquinho nós vamos ter uma aula de escola dominical muito especial, que vai incluir todos os departamentos da igreja, desde os pequenininhos de colo, porque nós queremos que a igreja celebre esse ciclo que se encerra. E nós vamos então ter uma gincana bíblica a respeito do livro do Êxodo. Mas a vida da igreja é dinâmica. Não dá para quem chegou à Igreja do Jardim América em fevereiro deste ano ouvir todos os sermões que ficaram para o ano passado e voltar lá, embora seja possível, está tudo no YouTube. Mas a vida vai acontecendo e tem certamente pessoas aqui que chegaram hoje, caíram de paraquedas no meio dessa história e disseram: quê? Gincana? Êxodo? Como é que é isso? E para evitar um pouco desse problema, nós vamos fazer uma breve revisão relâmpago de tudo o que nós lembramos e aprendemos no livro do Êxodo. E eu prometo a você que todas as perguntas da gincana estão contempladas no meu sermão desta manhã. É só ficar esperto. Nossa, vamos prestar atenção igual nunca? Não pode, né, irmãos? Tem que prestar atenção em todos os sermões, não é só no dia da gincana. Mas a gincana é feita para a gente aprender mesmo. É feita para a gente criar memórias importantes de estar na igreja junto com o povo de Deus, de ter prazer de estar na casa do Senhor. E porque os crentes também, eles são alegres, eles são divertidos. As pessoas pensam que nós somos os tristes. Não, nós conhecemos a alegria melhor de todas que tem. É aquela que você não precisa de droga, você não precisa de álcool, você não precisa pecar para ser feliz na presença de Deus. Nós celebramos a história da salvação. Nós somos o povo mais contente da face da terra. E eu espero que você tenha um testemunho vibrante disso daqui a pouquinho. Agora nós então vamos relembrar a mensagem do livro do Êxodo. O livro do Êxodo é chamado em hebraico pela expressão, são estes os nomes. Parece aqueles nomes de índio, né, que dança com lobos, de pé com punhos, né? Eram os nomes, né, dos filmes dos anos 90, aí, do Kevin Costner. Por quê? Porque ele usa as primeiras palavras do livro para dar o título. Êxodo é um nome grego, da tradução da Septuaginta. Agora, são estes os nomes, é porque o livro começa assim. São estes os nomes dos filhos de Jacó que vieram à terra do Egito e acabaram escravizados. E aí, então, os nomes dos 12 filhos de Jacó são listados logo no começo, porque foram eles que deram origem ao povo de Israel. Mas você vai encontrar nomes maravilhosos no livro, como, por exemplo, o nome das parteiras hebreias, Sifrá e Puá. Aquelas mulheres simples, de uma profissão humilde, que estavam trabalhando ali, servindo a Deus fielmente, foram lembradas, porque elas
obedeceram a Deus. Você encontra o nome do pai e da mãe de Moisés, Amrão e Joquebede. Pessoas que geraram a Moisés, mas foi isso que eles fizeram na história, não aparecem para mais nada. Mas o ponto é o contraste que essas coisas estabelecem com um nome que falta no livro, que é o nome do faraó. Qual era ele? Seria Amenhotepe? Seria Amenófis? Seria Ramsés? Nós não sabemos. E por que o nome dele é omitido na história? Porque Deus está dando os nomes daqueles que lhe pertencem, daqueles que ele salvou. E aqueles que se lhe opõem, como o caso do faraó, ficaram esquecidos. E até hoje, com todo o trabalho da arqueologia bíblica, e olha que nós temos visto muita coisa, nós não sabemos quem foi o faraó do Êxodo. Ele caiu no esquecimento histórico por milênios, não por séculos, por milênios, porque Deus assim determinou. Janes e Jambres, os magos que auxiliaram o faraó a replicar as primeiras pragas, tiveram seus nomes preservados pela tradição. Note que o nome deles não aparece no texto do Êxodo, mas o apóstolo Paulo cita uma tradição lá em 2 Timóteo, e o nome dos dois aparece na Bíblia, só que lá no Novo Testamento, Janes e Jambres. E por que estes nomes saíram de Canaã e foram para o Egito? Porque, se você ler a história, os filhos de Judá estavam se corrompendo. Você lê que os cananeus estavam absorvendo a família de Jacó. Eles estavam caindo em prostituição sexual, em idolatria, e se eles permanecessem ali por mais tempo, seriam assimilados pela cultura contrária a Deus. Então, Deus leva o seu povo para o Egito, e quando chega lá, José faz questão de dizer aos seus irmãos, pessoal, aqui eles odeiam pastores de ovelha. Então, se perguntarem para vocês o que vocês fazem, digam que são pastores de ovelha. Que daí eles vão odiar vocês, vão mandar vocês para longe. E aí a gente não se mistura. E foi isso que aconteceu. 430 anos depois, eles estão escravizados, mas não estão misturados. Sofrem, mas estão preservados na pureza da adoração. É claro que ainda há muito mais a ser feito. Ainda há muita coisa do Egito que precisa ser tirada deles, mas eles são uma nação consagrada ao serviço do Senhor. Em tudo isso há muitos elementos que nos mostram que Deus continua fazendo uma única obra, a obra de separar para si um povo. Porque como Noé foi descrito como aquele que brecou o pecado no mundo com o dilúvio que veio e que preservou uma semente para Deus com a sua família, assim Moisés é descrito como aquele que vai brecar a opressão do faraó sobre os filhos de Israel. E a linguagem como Moisés é descrito é muito semelhante à linguagem que descreve Noé. Ambos acharam graça diante do Senhor, ambos entraram numa arca. Moisés não entrou na arca, pastor. Aquele cestinho calafetado com betume, a palavra que descreve aquele cestinho é a mesma palavra hebraica que descreve a arca de Noé. E então, do mesmo jeito que embaixo da arca do Noé tinha um monte de gente morta, embaixo do cestinho de Moisés, no rio Nilo, tinha um monte de gente morta. E como Noé foi enviado como um libertador para preservar o povo de Deus, Moisés assim também foi enviado. E a justiça de Deus está sendo feita de maneira poética. Se Faraó mata o Israel, que é chamado por Deus de seu filho primogênito, Deus então vai matar o filho do Faraó, o seu filho primogênito. Se o Faraó afoga no rio Nilo as crianças dos hebreus, Deus vai afogar no Mar Vermelho os soldados do Faraó. E assim nós vamos encontrar 3 grandes seções no livro do Êxodo. Os 18 primeiros capítulos falam da partida do povo de Israel do Egito. Como Deus encontrou Moisés no Monte Sinai, como apareceu a ele numa sarça ardente, como falou com ele, como mandou ao Egito para executar as 10 pragas, e como o povo saiu na noite de Páscoa. Depois eles chegam ao Monte Sinai, e Deus estabelece um contrato com o povo, uma aliança. E aí então, nos capítulos 25 a 40, Deus está dando instruções ao povo sobre como construir o tabernáculo, a casa na qual Deus vai morar no meio do seu povo. Deus escolheu essa época específica para fazer essas coisas. Ele escolheu o Egito para que ficasse claro, nenhum país no mundo é tão poderoso quanto o Egito. E Deus é muito mais poderoso que o país mais poderoso. Então, Deus escolhe especificamente uma época em que você tem uma nação tão rica, tão culta, tão poderosa, para humilhar aquela nação. E ele tira de lá um povo escravizado, um povo incapaz de se defender, um povo humilde, para mostrar que o seu amor é grandioso, para mostrar que ele é misericordioso.
Então, se o faraó mais fraquinho que teve, um tal de Tutankhamon, que morreu aos 19 anos, possivelmente assassinado, porque o seu crânio tem uma fratura, a sua tumba era tão pequenininha que um terremoto encobriu a entrada e os ladrões não conseguiram violar essa tumba por milênios. E acabou que ele foi encontrado. E esse faraózinho, Chinfrim, tinha 400 quilos de ouro em torno do seu corpo, tinha 4 caixões ali, sarcófagos, embrulhando o seu corpo, tinha uma máscara de 11 quilos de ouro puro, considerado o artefato mais caro da humanidade que se conheça até hoje. Esse era o faraó fraquinho. Esse era o faraó inexpressivo. E foi esse país que Deus resolveu humilhar para mostrar a sua glória e o seu poder. Então os egípcios saberão que Ele é o Senhor, e Ele vai fazer grandes manifestações de julgamento, não apenas contra os egípcios, mas também contra os seus deuses, porque a prosperidade do Egito era atribuída aos deuses egípcios. E agora vai ficar claro que a salvação dos israelitas só pode ser atribuída ao poder do Deus israelita. E é por isso que Deus escolhe Israel. Era o menor de todos os povos, era um povo indefeso, um povo incapaz, mas os israelitas saberiam que Ele era o Senhor, porque ia tirá-los de debaixo das cargas do Egito, com grandes manifestações de julgamento. Então, Deus envia todas as pragas para que saibamos, israelitas, egípcios e todos nós que ouvimos a notícia, que não há quem seja semelhante ao Senhor. Deus, somente Deus, domina o trono do universo. Foi isso que nós cantamos e é isso que nós aprendemos no livro do Êxodo. E então os deuses egípcios serão desacreditados. Não apenas a manifestação exterior da riqueza, do poder e da glória egípcia, mas o fundamento religioso no qual os egípcios apoiam essa prosperidade. E isso começa num embate logo de cara, porque a cobra era um deus egípcio. E o primeiro encontro de Faraó com Moisés já é um encontro onde o bastão de Moisés, que se transforma em cobra, devora a cobra que o Faraó criou. E havia 2 deuses que estavam na testa de Faraó. O deus Wadjet, que era o protetor do Baixo Egito, na forma de uma cobra, e o deus Nekhbet, na forma de um abutre, protetor do Baixo Egito. É curioso porque o baixo está em cima e o alto está embaixo aqui, né? Mas é porque os egípcios consideram que a nascente do rio Nilo é o Alto Egito, e então ele vai descendo até desembocar no mar Mediterrâneo, que é o Baixo Egito. Então, na cabeça do faraó, você vai encontrar um abutre e uma cobra, dando a ideia de que aqueles são os deuses que protegem o Egito. Mas essa história de cobra, a gente não gosta muito dela, né? Essa história de serpente, desde o Jardim do Éden, dá uma ideia para nós do inimigo de Deus. E a serpente querendo desviar o povo de Deus do caminho. E então, desde Gênesis capítulo 3, nós temos um confronto de 2 linhagens. A linhagem daqueles que vão ser protegidos por Deus, a linhagem da mulher, a linhagem abençoada, e a linhagem da serpente, aqueles que vão perseguir o povo de Deus. Deus falou que Ele ia colocar inimizade entre esses 2 povos. E já ficou claro como seria essa inimizade. Caim era do maligno, matou Abel. Você vai encontrar Ismael, que quer caçoar e zombar de Isaac. Você vai encontrar Esaú guerreando contra Jacó na barriga da mãe. E esse duelo vai se estendendo por toda a Bíblia. Quando você tem, por exemplo, os filhos de Noé, você tem Sem, o pai dos semitas, é aquele que carrega a bênção. Mas você tem Cã, o pai dos camitas, o pai dos egípcios. Os egípcios são descendentes de Cã, e Cã carrega a maldição de Canaã. E o que vai acontecer é que os egípcios, descendentes de Cã, vão perseguir os judeus, descendentes de Sem. É a linhagem, a batalha das 2 linhagens em andamento na Bíblia. E Deus não só vai destruir os egípcios, descendentes de Cã, como vai levar os hebreus, descendentes de Sem, para a terra de Canaã, que é o filho de Cã. E tudo isso é a mesma e única guerra de Gênesis capítulo 3. Então, quando você estuda as linhagens, você percebe claramente. Se você olha para o mapa aqui, eu acredito que dê para ver bem, todos os que estão aqui no Egito são descendentes de Cã. E todos os que estão em Canaã são descendentes de Cã. Só os judeus que são descendentes de Sem. Camitas carregam o compromisso com a serpente. Semitas carregam o compromisso com Deus. Essa batalha
do Êxodo, essa batalha do livro de Josué, essa batalha da Bíblia, é a batalha de Deus contra o seu inimigo. É Deus manifestando a sua glória. E para que fique bem claro que ele é muito mais poderoso, Deus escolhe um momento em que o egípcio está no apogeu da sua glória e Israel está no auge da sua miséria, para manifestar que ele é o único e soberano Deus. A ideia de que a serpente será pisada no final é apropriada pelo faraó. O faraó tenta colocar no escabelo dos seus pés, como você pode ver aqui, esse é o trono de Tutancâmon, ele coloca como apoio dos seus pés os seus inimigos com as mãos amarradas nas costas, como que dizendo, eu vou pisar o meu inimigo. Na sandália do faraó tem inimigo desenhado, dizendo que ele pisa a cabeça do inimigo, como ele estaria pisando os judeus. Mas é Cristo quem vai pisar e esmagar a cabeça da serpente. Então fica claro aqui que Satanás está se apropriando do Egito, dos egípcios, dos cananeus, para atacar a Deus, tentando atacar o seu povo, mas isso não prosperará, Deus será vitorioso. E ele agora vai humilhar o Egito com 3 grandes ciclos de pragas. As 10 pragas devem ser divididas assim, 3 ciclos de 3 e uma grande praga ao final. E a gente vê isso no texto bíblico porque cada ciclo de praga começa assim. A primeira é anunciada por Moisés a Faraó na beira do rio, como acontece com a praga número 1, com a 4 e com a 7. A segunda praga de cada ciclo, Faraó ouve Moisés falando com ele no palácio. Praga 2, praga 5, praga 8. E a terceira não tem aviso nenhum. Praga 3, praga 6 e praga 9. E então, por último, vem a 10ª e grande última praga. Bom, temos que tomar cuidado aqui, porque nosso desejo é olhar para as pragas e dizer, com a praga tal, Deus atacou Deus tal. Com a praga tal, Deus combateu a crença no Deus tal. Isso, embora seja possível, não foi vislumbrado por Moisés na redação do livro do Êxodo. Note, o livro chama São Estes os Nomes, e não aparece um único nome de algum deus egípcio no livro. Por quê? Porque os deuses egípcios não são nada. Então nós vamos tomar cuidado aqui, tá certo? Mas é bem possível entender e assimilar como o panteão de deuses egípcios está sendo desacreditado aqui. Então a gente vai aqui, existe uma tabela que a gente passou a vocês, e eu não vou me demorar nela aqui agora, onde é bem fácil de reconhecer os 3 ciclos e como Deus se manifesta julgador sobre os deuses egípcios ali. O primeiro ciclo de 3 pragas mostra que ninguém é igual a Jeová. Então, quando ele transforma a água em sangue, ele se mostra superior ao deus Nilo, depois superior à deusa de forma de rã, depois superior ao deus do pó da terra, dando a ideia então de que Deus é maior do que qualquer divindade egípcia e que os magos. Por quê? Porque os magos conseguem imitar as pragas num primeiro momento. Transformar água em sangue? Que isso? Existe um tal de que suco de morango. Nós conseguimos fazer. Aparecer rã, que isso? Qual mágico ilusionista que já não guardou uma pomba na manga do paletó? Fazer uma rã surgir do nada é com a gente mesmo. Agora, piolho, amigo, eu quero ver você domesticar piolho. Essa não vai dar. Então, quando chega na praga do piolho, os magos dizem assim, Faraó, não deu para nós. Aí tem o dedo de Yahvé. Nós não somos capazes de competir com ele. E então fica claro que o Senhor é inigualável. Há divindades que estão em perspectiva, sim, mas temos que tomar cuidado. Já que o rio Nilo é que fertilizava as margens daquele solo desértico, né? O deus Api era considerado o rio Nilo em forma humana, e ele que trazia comida, as aves, os peixes e a fertilidade para o Egito. E a deusa Rã, a deusa chamada Equete, era uma deusa que trazia bem-estar para as mulheres hebreias na hora do parto. E aí Deus olha e fala assim, quer dizer que o rio Nilo é um símbolo de vida? Deixe-me transformá-lo num símbolo de morte, o sangue. Quer dizer que a rã é um símbolo de bem-estar? Deixa eu encher a terra de rã para você ver o que é mal-estar. E assim Deus vai desacreditando tudo. O Deus Geb era o Deus da terra, do pó da terra. E quando Moisés pega ali um pouco de poeira da terra e joga ao alto e aquilo vira piolho, eu quero ver se a terra é uma coisa que beneficia você ou prejudica você debaixo da soberania de Deus. E a partir desta terceira praga, os magos já não conseguem imitar. E fica claro que Deus é superior às divindades egípcias. Então, esse é o Deus Geb. E o que acontece? Acontece que os sacerdotes agora estão impuros,
porque eles foram contaminados, estão cheios de piolhos e mais tarde estarão cheios de úlceras, e estão agora incapazes de invocar as divindades, porque até outras religiões tinham seus rituais de pureza, de adoração com ritos cerimoniais que deveriam ser seguidos. E quando está cheio de piolho todo mundo, o sacerdote não pode invocar a ajuda dos deuses, porque os deuses não vão ouvi-los, eles estão contaminados. E Yahvé os contaminou. E então vem o segundo ciclo de pragas, que mostra que Deus protege o seu povo. Quando há moscas, pestes nos animais e úlceras, essas pragas não atacam os israelitas. As primeiras aconteceram em toda a terra. Daqui para frente, Deus mostra: eu cuido de Israel de um jeito diferente. Eu separo o meu povo e o protejo. E eu é que mando onde é que vai ter mosca e onde é que não vai. Eu é que mostro o limite da tragédia e da praga em todos os lugares. As pragas, então, das moscas, que mostram um possível ataque à deusa Maat, deusa do equilíbrio, ou das pestes nos animais, sendo que Amon-Ra é um deus na forma de carneiro, Apis é um deus na forma de boi, esses animais agora estão sendo atacados. E era uma religião isso, tão séria lá no Egito, que havia um festival lá que honrava o boi. Havia cemitérios subterrâneos, chamados de Serapeum, dedicados ao deus Apis, com pedras de mais de 100 toneladas, para servir de tampa de caixão de boi sagrado. Até hoje não sabemos como é que foi que os egípcios conseguiram colocar, sem guindaste, sem motor a diesel, sem macaco hidráulico, uma pedra daquele tamanho no subterrâneo para tampar um túmulo de boi. E como você vê aqui, todas essas cidades ao longo do rio Nilo mostraram evidências de culto ao boi como divindade. Por que você acha que assim que chegaram no Monte Sinai, os israelitas resolveram fazer um bezerro de ouro? Porque eles assumiram exatamente esse tipo de cultura. Bom, havia também o deus Imhotep, que era o deus da medicina, e as úlceras atacaram o povo egípcio, e ele não foi capaz de curá-los. E assim, então, terminamos o segundo ciclo. Agora, no terceiro ciclo, Deus mostra que é o dono de toda a terra. Ele manda chover pedras, gafanhotos, trevas, e com isso ele mostra: ninguém compete comigo, sou incomparável, eu sou o dono de tudo, e eu serei glorificado sobre esse faraó, que não se humilha diante de mim. Faraó passa o tempo inteiro olhando para Moisés e dizendo: quem é esse Deus seu aí? Eu sou o faraó, você pensa que está falando com quem? Bom, ao final dessa história, Faraó não vai poder dizer que não conhece o Senhor. Deus se apresentou a ele. E aí, então, Deus está enviando essas pragas para mostrar o seu poder singular, para anunciar a sua glória em toda a terra e para mostrar que tudo é dele e ele faz o que bem quiser. Agora, então, nós começamos o terceiro ciclo de pragas. Chuva de pedras, atacando vários deuses, como a deusa da noite, como o deus da tempestade, gafanhotos, como os deuses Osíris e Min, deus da colheita e da fertilidade, e as trevas. Há um crescendo nas pragas. Quando chega na nona praga, a escuridão é extremamente simbólica. Egípcios estão no escuro, israelitas conhecem a luz. Esse dualismo de luz e trevas é muito profundo na Bíblia. E a nona praga, a praga das trevas, ataca as divindades que eram muito celebradas nos nomes dos faraós. Então, quando você tem Ra e Amon, ou Atom, você tem nomes que estavam presentes nos nomes dos faraós. Akenaton, tem alguém que adora ao deus Atom. E esses deuses davam a luz, mas agora o que você percebe é que eles foram vencidos pelo Deus Yahvé, que está trazendo trevas sobre todo o Egito na nona praga. E agora então a 10ª e última, culminando 3 ciclos de 3 com uma praga final, é a morte dos primogênitos. É a justiça retributiva de Deus. Faraó matou meu primogênito Israel, jogando seus filhos nas águas do Nilo. Eu matarei os primogênitos de Faraó na praga e ainda afogarei os seus soldados no Mar Vermelho. E então o deus Horus, que protegia o Faraó, não foi capaz de fazê-lo. Isso acontece na noite de Páscoa, quando agora um cordeiro é morto, o sangue é passado na porta, e Deus vai passar por cima das casas que estão protegidas pelo sangue. A palavra Páscoa significa isso, passagem, de passar por cima das casas dos hebreus, não atacando os hebreus que obedeceram à ordem do Senhor e sacrificaram um animal. E aí então aqueles hebreus haveriam de preparar um lanche às pressas para a viagem, e vão fazer pão sem fermento para a viagem, o pão asmo, um símbolo da aflição, da pressa de deixar o Egito. E então surge a primeira Páscoa.
Eles deixam o Egito à noite, é uma noite de lua cheia, na primavera. Deus acendeu o abajur para eles viajarem, lua cheia. O simbolismo é claro, estão saindo da morte para a vida durante a primavera, estação do ano em que a natureza que morreu no inverno começa a renascer. E eles agora têm uma nuvem durante o dia a guiá-los e uma coluna de fogo, não só a guiá-los, mas também a protegê-los, impedindo que o faraó os ataque durante a travessia do Mar Vermelho e, inclusive, fazendo com que o faraó seja afogado nas águas. E aí, então, o afogamento de faraó nas águas evoca aquela ideia lá da criação do mundo. Por quê? Porque na criação do mundo havia trevas e de repente houve luz. Nas pragas houve a 9ª praga das trevas e agora uma luz guia o povo de Israel pelo deserto. E aí então havia águas, como as águas do Mar Vermelho, águas de tumulto, águas de caos. Mas então Deus faz surgir a porção seca, diz o relato de Moisés no primeiro dia da criação. E aí então, no segundo dia da criação. E o que acontece no Mar Vermelho? Deus afasta a água para que surja a porção seca. E se lá no relato da criação Deus cria a humanidade que vem a cair em pecado, aqui ele cria o povo de Israel, que atravessa a terra que surgiu da água, a porção seca, que vai atrás da luz que o guia, em direção ao Monte Sinai, onde Deus vai dizer: vocês são o meu povo. E lá no Monte Sinai, Deus vai dar a eles o tabernáculo, que parece e muito com o Jardim do Éden. Perceba que é o mesmo Deus, contando a mesma história o tempo todo. E então o povo do Egito é afogado nas águas do Mar Vermelho, mostrando que Amon-Ra não foi capaz de proteger o faraó na guerra. Eles são alimentados, não apenas protegidos, mas alimentados com o maná que desce do céu todo dia. Eles são dessedentados. Eles param em Refidim, um nome um pouco impopular para nós, mas em Refidim Moisés fere a rocha com o seu cajado e Deus manda água para dessedentar o seu povo. Deus protege o povo nas batalhas. Quando os amalequitas querem destruir o povo de Israel, Moisés segura o seu cajado e o povo olha para aquele monumento e diz: esse é o nosso Deus, o Senhor é a nossa bandeira, Yahvé Nissi. O Senhor é a nossa bandeira. E aí então o que nós vemos é que o povo sabe que pode confiar em Deus. Deus é o seu estandarte, Deus é a causa pela qual eles lutam, Deus é a segurança de vitória que eles possuem. Então Deus está protegendo o seu povo. E agora então terminamos a primeira sessão do livro, o Êxodo. Vamos para a sessão da aliança. Deus agora vai firmar um contrato com aquele povo, um pacto de sangue, administrado soberanamente. Moisés vai matar animais e vai aspergir sangue sobre o povo, dizendo: vocês têm com Deus um pacto de vida ou morte, em Êxodo capítulo 24. Essa maneira de celebrar contratos copiava, ou melhor, sejamos mais precisos aqui, essa maneira de celebrar contratos foi estabelecida por Deus no Jardim do Éden. A ideia de que Deus dita as regras e não pergunta para você o que você acha. A ideia de que Deus diz que se desobedecer, morre. E não dá para negociar a penalidade. A ideia de que, obedecendo a bênção, desobedecendo a maldição, de que há testemunhas que provam que Deus está falando a verdade. Isso começa lá no Jardim do Éden. Mas isso era muito comum no mundo antigo. E os hititas, o povo que vivia onde hoje está a Turquia, tinha tratados internacionais estabelecidos com os reinos dominados, que eram feitos nessas bases. E quando Deus fala com Moisés para que se dirija ao povo de Israel, o mesmo modo de organização dos tratados hititas está presente aqui na organização dos 10 mandamentos. Ou seja, há um prólogo histórico dizendo como foi que as partes se conheceram. Eu sou o Senhor que te tirou da terra do Egito. É assim os 10 mandamentos. Há estipulações, o que você deve fazer? Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura. Há providências sobre como preservar o documento. Moisés desce da montanha com 2 tábuas da lei, 2 vias do contrato, que devem ser guardadas no santuário. Testemunhas, os céus e a terra são testemunhas do que Deus falou com o seu povo. Maldições e bênção, quem desobedece, sofre. Deus não terá por inocente aquele que tomar o seu santo nome em vão. Mas quem obedece recebe bênção. Honra teu pai e tua mãe, e você será de longa vida lá na terra que Deus está te dando. E o que nós vemos então é que essas estruturas de tratado são mantidas. Os hititas têm muitos documentos assim, e Deus falou com os israelitas nessa linguagem. Uma apresentação das partes, um resgate da história, normas, cópias, testemunhas,
e multas e recompensas. Bênçãos da obediência, maldições da desobediência. Mas a lei que Deus dá a Moisés é muito ampla. Não apenas os 10 mandamentos, mas Deus, num primeiro momento, dá a Moisés aquilo que nós chamamos de livro da aliança. Se os 10 mandamentos são o resumo resumido da vontade de Deus, os capítulos 20 a 23 do livro do Êxodo tratam de questões mais casuísticas. Então, eu não posso matar, mas se um ladrão estiver entrando na minha casa e eu precisar proteger a minha família, e eu precisar tirar a vida dele para me defender, eu estou no meu direito. Então, casuísmos que são tratados no chamado livro da aliança, que está descrito no livro do Êxodo, dos capítulos 20 a 23. E há ali não apenas leis jurídicas, leis que se referem ao comportamento civil do povo de Israel, mas há leis de cerimônias que apontam para Jesus Cristo. E essas cerimônias, então, são como uma espécie de pedagoga. O pedagogo era um escravo, na época dos romanos, que se responsabilizava por fazer com que o filho do patrão estudasse, fizesse as tarefas, tirasse nota boa e aprendesse a lição. E a lei que foi dada por Deus a Moisés se responsabiliza por isso. Fazer com que você aprenda que para que Deus passe por cima dos seus pecados na Páscoa, é necessário que um cordeiro inocente morra no seu lugar e que sangue seja derramado. E aí quando você chega no Evangelho e é dito por João Batista, Jesus é o Cordeiro de Deus, as pessoas que tiveram a lei como pedagoga vão entender isso. Bom, essas cerimônias agora não nos obrigam mais. Nós não estamos fazendo cultos aqui com sacrifícios de animais ou derramamentos de sangue. E como é que nós entendemos a validade ou a continuidade dessas leis nos dias de hoje? Nós aprendemos que há questões que regulavam a vida civil de Israel. Leis sobre como tratar um assassino, como tratar um adúltero, que nos ensinam muita coisa, mas que não são necessariamente aplicáveis no Brasil, para nós dos dias de hoje, onde não vivemos uma sociedade cuja Constituição seja o Pentateuco. Temos a Constituição Federal de 1988. Então, essa lei obrigava a teocracia israelita à sua obediência. Já as leis religiosas foram cumpridas na cruz, e agora também não nos obrigam, nenhum sacrifício de sangue mais deve ser feito. No entanto, a lei moral nos obriga perpetuamente e representa a vontade eterna de Deus para nós. Assim, nós temos a lei civil, a lei cerimonial e a lei moral. E elas todas têm uma validade histórica absoluta, nos ajudam a aprender como foi que Deus se revelou. Muita coisa nos é ensinada por essa lei. Elas nos revelam muitas coisas sobre o caráter de Deus, mas a única lei normativa para nós é a lei moral. Bom, chegamos agora à terceira parte do livro, quando Deus manda Moisés construir o tabernáculo. O tabernáculo é para que Deus more no meio deles, e Deus vai mostrar um modelo para Moisés. Ele tem que seguir tudo do jeito que Deus falou. Porque o primeiro Adão estragou tudo, ele fez as coisas pela cabeça dele, não do jeito que Deus mandou. E agora, quando Deus dá a Israel a oportunidade de se reaproximar, tem que ser feito exatamente do jeito que Deus mandou. E aí o que nós vamos encontrar é que o tabernáculo é um reflexo do Jardim do Éden. Deus morava com o homem no Jardim do Éden e vai morar com Israel no tabernáculo, uma cópia do Jardim do Éden. Como que nós sabemos que o tabernáculo reflete o Éden? Por causa de uma disposição física semelhante. O tabernáculo era virado para o Oriente, do jeito como o Jardim do Éden era virado para o Oriente. Nós também aprendemos que objetos que aparecem no Éden, aparecem no tabernáculo. No Éden tinha a árvore da vida. No tabernáculo tinha um candelabro que dava luz e era feito numa forma de árvore, uma amendoeira. E aí, então, você percebe que estas coisas são semelhantes. No Éden, havia um rio que se dividia em 4 braços. No tabernáculo, uma bacia de bronze, que fica do lado de fora da tenda da congregação, a água. No Éden, havia querubins que guardavam o acesso ao sagrado, aquelas criaturas que combinavam características do homem, do boi, do leão, da águia. E aqui no tabernáculo também há querubins que impedem o acesso ao sagrado. Então você percebe esses objetos trazendo semelhanças, seja o candelabro na forma de uma amendoeira, sejam os querubins nos véus ou na tampa da arca, seja a comida na forma dos pães da proposição em cima da mesa. Você percebe também que a própria disposição da paisagem, o acesso a Deus é caminhando na direção do oeste.
Lá no Jardim do Éden, Deus ficava para trás dos querubins, para trás da árvore da vida. Aqui, para você chegar à presença de Deus na arca, você ficava igualmente escondido. Mas o Jardim do Éden era um lugar de banimento. O homem não podia mais entrar. O querubim não deixava ninguém voltar para lá. O tabernáculo também tem querubins, mas o homem agora pode se aproximar, se for realizado um sacrifício. Se alguém pagar o castigo. Então o que você encontra agora é um altar na entrada do tabernáculo, mostrando o caminho de volta para Deus está aberto, mas ele passa pelo sacrifício, pelo derramamento de sangue. E aí então, de agora para frente, o que nós vamos encontrar são normas que falam sobre os sacrifícios. E isso é importante, a morte é o único jeito de se aproximar. No dia que você pecar, você vai morrer. Sem que você morra e receba o castigo, você não pode voltar até mim. Mas Deus é tão misericordioso que Ele vai mandar outro para morrer por você. Ele sabe que será o filho dele, mas o povo de Israel ainda não entendeu tudo. Por enquanto, morre naquele altar um animal apontado por Deus, sem defeito algum. Sempre é preciso ter algum sacrifício queimando naquele altar para lembrar continuamente Israel da sua pecaminosidade. E aí, então, os móveis do lado de fora do altar, do tabernáculo, são sempre móveis de bronze, um metal que aponta para o julgamento. O juízo que vai recair sobre o substituto inocente apontado por Deus. Está cheio de ouro no tabernáculo, só que só do lado de dentro. Quando você consegue finalmente o acesso a Deus, depois de passar pelo bronze do julgamento, aí é que você entra na tenda cheia de ouro. Ali é glória sobre glória. Ali é a presença gloriosa de Deus, mas do lado de fora é bronze. Há alguns utensílios que são feitos de prata também, o metal da redenção. E então nós vimos que as colunas, por exemplo, eram feitas de bronze, mas as cortinas eram feitas de linho, um tecido razoavelmente claro, branco, que aponta para a santidade, para a justiça, para a pureza do Senhor. E aí então havia ganchos feitos de prata, o metal usado para comprar a redenção daqueles que foram tirados do Egito. Jesus foi traído por moedas de prata, o preço da nossa redenção. E aí então você tem o altar de bronze, onde morre o substituto, a porta que nos dá acesso a Deus voltada para o Oriente, e as cores dos véus. No tabernáculo você vai encontrar sempre essas três cores, azul, vermelho e roxo. O azul que nos remete ao Deus Santo, o vermelho que fala de um homem pecador, e o roxo que fala de um Deus encarnado em realeza. Deus começa a descrever o tabernáculo para Moisés, e o primeiro móvel que ele descreve é a arca. O seu trono, o símbolo máximo da sua presença, guardado por querubins. Querubins que estão na tampa da arca, conhecida como propiciatório, o lugar onde Deus se faz propício. Lá será aspergido o sangue do animal no dia da expiação, dando a ideia de que Deus se torna favorável, propício ao povo pecador, depois que sangue inocente é derramado. Então, essa é a ideia. A lei de Deus está guardada na arca, debaixo daquela tampa, como se Deus estivesse dizendo, eu não vou olhar para a minha lei para te condenar, eu vou olhar para o sacrifício que você me apresenta aqui, para que eu me torne propício a você. E isso é o propiciatório, a tampa da arca. A mesa é um móvel que simboliza a providência de Deus. O fato de que Deus chamou o povo para estar em relação pactual com Ele, comendo junto com Ele. Que Deus vai prover a comida, do mesmo jeito que Ele proveu as árvores frutíferas no Éden, Ele proveu o maná no deserto. São os pães da presença, os pães que mostram que Deus está com o seu povo diariamente, que Deus está em comunhão, em amizade com o seu povo, e vão nos apontar para Cristo, o pão vivo que desceu do céu. A mesa é um símbolo da providência divina. Já o candelabro é no formato de uma árvore, uma amendoeira, mostrando que haverá luz para guiá-los no deserto, eles não estarão nas trevas. É um eco do Éden, onde a própria existência é mostrada a partir da luz, primeira coisa a ser criada, e a abundância de bens, de produtividade, celebrada pela amendoeira, que é a primeira árvore a germinar depois da morte de todas as plantações no inverno. Então Deus está cuidando do povo de Israel. O altar do lado de fora tinha chifres. Chifres que não remetiam a esse conceito baixo do chifre no dia de hoje. Era um símbolo de poder, de força, de segurança. Quem entende que Deus está provendo um sacrifício substitutivo aqui, neste altar, entende que está seguro pelo sistema de perdão que Deus apontou. E assim agora os sacerdotes vão ser consagrados. Deus ordena que
primeiro o pecado do sacerdote seja purgado. Então, oferece-se um sacrifício pelo pecado do sacerdote. Depois, vai ser oferecido um holocausto. O sacerdote se consagrará completamente a Deus. Depois, então, esse sacerdote vai comemorar a paz com Deus por meio de uma oferta pacífica. Então, primeiro, o sacerdote é consagrado tendo seu pecado perdoado. Depois, ele se consagra a Deus completamente com o holocausto. Por último, ele celebra a comunhão com Deus por meio de uma oferta pacífica. Um dos últimos móveis a serem descritos é o altar de incenso. E é curioso porque altar é nome de lugar onde pessoas ou coisas ou animais morrem. Mas no altar de incenso ninguém morre. Só que existe uma conexão do altar de bronze que está lá fora com o altar de bronze de ouro que está dentro da tenda. A brasa que vai queimar o incenso do lado de dentro tem que ser tirada das lenhas que estão queimando no altar de bronze do lado de fora. Dando a ideia que não adianta você pedir perdão de Deus e interceder por perdão no altar de ouro, se não houver um sacrifício sendo realizado no altar de bronze. E lá se queimava o incenso, que era uma espécie de uma resina aromática, que era reduzida a pó e então queimada, um perfume em pó, feito de resinas e queimado ali para produzir um cheiro que subia até Deus com um aroma agradável. E esse altar de bronze, então, tinha muitas semelhanças e conexões com o altar de ouro. Do lado de fora também tinha uma bacia, onde os sacerdotes se lavavam para oferecer os seus serviços, e que apontava para a santidade do povo de Deus. Assim nós nos aproximamos do Senhor, conforme diz Hebreus, tendo o corpo lavado com água pura. Bom, a conclusão do tabernáculo vai ser descrita numa linguagem que nos faz lembrar novamente da criação do mundo. Deus criou o mundo em 7 dias, e o homem pecou e se afastou de Deus. E agora Deus vem de novo em direção ao seu povo, e ele dá 7 ordens a Moisés. E quando você lê o livro do Êxodo, 7 vezes aparece a expressão, disse o Senhor a Moisés, disse o Senhor a Moisés. 7 vezes Deus fala como ele quer o tabernáculo construído. E aí então nós vamos ver que isso acontece do jeitinho que Deus falou. Bom, se depois de 7 dias de criação, Deus descansou, agora nós veremos que o sábado continua extremamente importante para o povo de Israel. Deus deu sinais ao seu povo. Lá no Jardim do Éden, o sinal do seu pacto com Adão era a árvore da vida. A mostra de que, e do conhecimento do bem e do mal, a mostra que você confia em mim é você não comer desta árvore. E a mostra de que eu te recompenso é você poder desfrutar dos benefícios desta árvore aqui. Mas Adão não obedeceu. E aí, então entra em cena uma nova aliança, onde Deus vai chamar Noé agora e vai dizer, Noé, eu não vou destruir a humanidade, e vou propiciar um tempo de redenção. Eu vou pendurar o meu arco nas nuvens, dando oportunidade de arrependimento. O arco-íris é o sinal da aliança de Deus com Noé. Mas aí Deus chega para Abraão e fala, é de você, Abraão, que eu vou fazer benditas todas as famílias da terra. E Deus institui a circuncisão. O sinal da aliança de Deus com Abraão é a circuncisão. Mas agora Deus chega para o povo de Israel e diz, vocês são o meu povo e eu sou o Deus de vocês. Qual é o sinal da aliança de Deus com Israel? É o sábado. Vocês vão tirar um tempo para mim, porque eu estou colocando todas as coisas de volta nos seus respectivos lugares. O sábado, então, é um tabernáculo no templo. Ele é o sinal da aliança entre Deus e Israel em todas as gerações. E então a gente vê isso. Bom, o tabernáculo é descrito de muitas maneiras, a nos remeter ao Jardim do Éden, a nos remeter à pessoa de Jesus Cristo, à obra de Jesus. E o Santo dos Santos é descrito como um cubo perfeito de ouro. E esse cubo perfeito de ouro é a figura que o apóstolo João tem para descrever a Nova Jerusalém no livro do Apocalipse. Qual é o lugar mais perfeito do mundo? A forma geométrica perfeita, o cubo. Qual é o metal mais precioso? O ouro. Qual é o lugar mais perfeito do mundo? Onde Deus está? Para os hebreus é o Santo dos Santos, para os cristãos é a Nova Jerusalém. Então o Santo dos Santos aponta para a Nova Jerusalém. O sacerdote vai entrar lá. E as suas roupas vão manifestar a glória daquele que vai tornar esse acesso possível. Ele tem ombreiras, peitoral, túnica, estola sacerdotal, uma sobrepeliz, romãs e campainhas, mas ele não tem sapatos, porque ele vai colocar o pé no chão.
Isso representa a ideia da glória do servo de Deus perfeito Cristo, pisando o mundo em que nós estamos. E aí, então, toda essa história tem figuras que se cumprem no tabernáculo. Veja, a nossa justificação acontece quando um inocente morre por nós no altar de bronze. Nossa santificação, quando somos repetidamente lavados, como acontece na bacia de bronze. Nossa comunhão com Deus, quando Deus cuida de nós, como os pães da presença. Nossa iluminação e direção, como o candelabro. A intercessão de Cristo por nós, como o altar de ouro. E a nossa glorificação e o acesso final à presença de Deus, como nos lembra a arca. Mas não é só a jornada da vida de um cristão que está representada no tabernáculo. No tabernáculo você passava nesta ordem, pelo altar de bronze, pela bacia, pelo candelabro, pela mesa, pelo altar de ouro e pela arca. Mas isso era a jornada de Israel pelo deserto. Na Páscoa morreu um cordeiro. Depois eles atravessaram a água do Mar Vermelho. Depois eles seguiram a coluna de fogo, Shekinah. Depois eles comeram o pão que veio do céu, o maná. Depois Moisés intercedeu por eles. E por fim, a glória de Deus habitou o tabernáculo. O tabernáculo mostra a história de Deus com Israel. Mas também mostra a história de Cristo com o seu povo. Jesus é aquele que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que atravessou as águas do batismo, que disse, eu sou a luz do mundo e curou um cego de nascença, que disse, eu sou o pão vivo que desceu do céu e multiplica pães na Páscoa, que intercede por nós e que por fim habita entre nós em glória, como tabernáculo de Deus entre os homens. Tudo isso está simbolizado ali no tabernáculo. Por isso, quando Deus diz, haja, no livro de Gênesis, e tudo se faz do jeito como Deus falou, a mesma coisa acontece quando Deus fala com Moisés no tabernáculo. Ele manda fazer, e tudo é feito segundo o Senhor ordenara a Moisés. E aí, então, ao final de tudo isso, da mesma forma como Deus abençoou o mundo depois de criado, Moisés abençoa o povo de Israel depois que o tabernáculo é concluído. Então, essas semelhanças mostram uma intencionalidade em fazer a construção do tabernáculo equivaler à criação do mundo. Deus criou o mundo para habitar com o homem. O pecado baniu o homem da presença de Deus. Deus agora entrega o tabernáculo para habitar com Israel. E isso então tem que ficar claro para nós. Bom, em tudo isso, Moisés é alguém que aponta sobejamente para a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus. Ele foi perseguido por um rei mau no seu nascimento, assim como Jesus foi perseguido por Herodes. Ele falou sobre a lei de Deus na montanha, assim como Jesus pregou o sermão da montanha. Ele atravessou o deserto com um povo, liderando um povo difícil, assim como Jesus atravessou o deserto, obedecendo tudo aquilo que aquele povo difícil tinha desobedecido. E assim nós lemos o livro do Êxodo, entendendo que Cristo está prefigurado nele de inúmeras maneiras. Jesus é o Cordeiro Pascal, Jesus é o maná, Jesus é aquele que aparece na sarça a Moisés, ele é o intercessor, ele é o mediador, ele é a rocha, ele é a água, ele é o Yahvé Nissi, a nossa bandeira, ele é o sumo sacerdote, a coluna de fogo, o tabernáculo, Jesus é tudo. E assim o livro do Êxodo se encerra na pessoa de Cristo. O primeiro êxodo da Bíblia é aquele em que os israelitas saem do Egito e vão para Canaã. Eles saem da escravidão de Faraó e vão para a terra da promessa. Há um segundo êxodo na Bíblia, que nós estamos estudando agora, quando analisamos o profeta Ezequiel. É daqueles que vão voltar da Babilônia, do cativeiro para onde foram por causa de seus pecados, e haverão de ser trazidos novamente para a terra de Canaã. Já é o êxodo da época de Ezequiel. Mas o terceiro e último êxodo é o êxodo de Jesus Cristo, que nos tirou das trevas e nos trouxe para o reino da sua luz. E isso então nos mostra que Deus tem um controle soberano sobre toda a história. E tudo o que está acontecendo no livro do Êxodo está acontecendo para Deus revelar quem Ele é e o quanto Ele nos ama. E é por isso que nós vamos dar glórias a Deus agora, dizendo, Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. E apesar desta glória que tens, Tu te importas comigo também. Vamos responder a esse tanto de revelação bíblica, 2 anos de estudo, 1 hora de pastor Márcio falando sem parar, metralhando palavra em você. Mas como Deus é grande, como Deus é bom, como Deus é maravilhoso. Vamos responder a isso, meus irmãos, com esta canção, Tu és soberano. Vamos nos colocar em pé e adorar o Senhor.